Oi, pessoal, bom dia! Hoje a aula vai ser super light, hein? Só uma correçãozinha básica aqui de exercícios, tá bom? Voltando, né, gente? Isso aqui é exercício da semana passada, faz uma semana certinho que eu passei essa atividade. Então, essa aqui é a página 21 e vamos lá. Completar o esquema. Lembra? Nós tínhamos que observar a frase que estava aqui na página anterior, na página 20, os meus dois companheiros de viagem, né? Essa parte aqui que forma o predicado, não. Nós vamos observar apenas o sujeito. Então, o núcleo do sujeito, que é a palavra companheiros, é um substantivo, e este substantivo tem palavrinhas que o determinam, que tornam a ideia mais específica. Então, o que a gente tinha acompanhando, companheiros? Olha aqui, o os, que é o artigo. Lembra que eu falei, ó, tem duas linhas, né? Aqui eles colocaram numa só, os, e aqui na linha de baixo vocês poderiam ter escrito artigo. Que mais? Diz que são os meus companheiros. Meus é um pronome, vocês podem até especificar, é um pronome possessivo, que indica posse. Essa palavra tem 4 S's, hein, pessoal? Posse, depois no si, 2 S's de novo. Possessivo. Esses companheiros, quantos são também? São 2. O 2 está aqui embaixo, é um numeral. Se quiserem completar, é um numeral cardinal, que indica quantidade, né? 1, 2, 3 e vai embora, é o cardinal. E esses, os meus dois companheiros, eles são os meus companheiros de viagem. De viagem. Gente, aqui houve um errinho da apostila. Não é para escrever adjunto adnominal. Ele é, de viagem é adjunto adnominal, o 2, o os e o meus, todos são. Mas aqui eu tenho que dar um nome, o de viagem é uma locução adjetiva. Então, ao invés de adjunto adnominal, vocês vão escrever locução adjetiva. Foi uma falha da apostila. E, como eu disse, tudo aqui é menos o companheiros, né? Os, meus, dois e de viagem são adjuntos adnominais. Mas aqui era para a gente colocar a que classe de palavras ele pertence, tá bom? Então, locução adjetiva é a característica, e eu dei a característica usando mais de uma palavrinha. Lembra que a locução adjetiva tem a preposição? Aqui, ó, o de, acompanhando a palavra viagem. Lembramos, ó, tudo isso aqui é adjunto adnominal. E esse exercício nós tínhamos que, lembra, eu avisei vocês, tinha que fazer várias coisinhas. Primeiro, achar o sujeito. Depois, marcar o núcleo. E, por último, falar quais são os adjuntos adnominais, ou seja, as palavrinhas que estão ao redor desse núcleo. Eu disse para vocês que vocês poderiam grifar o sujeito, circular o núcleo e depois escrever quais são os adjuntos adnominais. Aqui ele não fez dessa forma, né? Então, ele marcou. Quem que é o sujeito? Uso consciente da água. Porque o verbo aqui, ó, é o é. Então, eu pergunto, o que é tema de palestras para educadores municipais? Uso consciente da água. Então, até a palavrinha água é o sujeito. Eu vou grifando e vou até mudando as cores. Isso é o sujeito. Agora, ele pediu para marcar o núcleo. Qual que é o núcleo? Qual que é a palavrinha mais importante? O que é o tema? É o uso. Então, dessas palavrinhas aqui, ó, o núcleo do sujeito é a palavrinha uso, que aqui vocês teriam que circular. E o que nós temos ao redor da palavrinha uso, que funciona como adjuntos adnominais? Olha só, o uso ele tem que ser consciente e também é um uso da água. Olha lá, o consciente, que se fosse dar nome, eu ia falar que consciente é um adjetivo, porque é uma característica, e também é um uso consciente, é um uso da água, também é uma característica.
só que aí forma uma locução adjetiva. Vou mudar a cor novamente. Procurar mais cores aqui, gente. Vou com verde, tá? Então, de adjuntos, consciente e da água, ok? Para B, renda real do trabalhador cresceu mais de 33% desde 2003. Olha o verbo cresceu. A gente tem que fazer a pergunta para ele para achar o sujeito. O que cresceu mais de 33% desde 2003? Renda real do trabalhador. Então, vamos lá. De laranja, qual que é o sujeito? Renda real do trabalhador. Poderia ter grifado tudo. Qual que é o núcleo? Qual que é a palavrinha central desse sujeito? É a palavrinha renda. Olha lá, renda. E qual que é o adjunto que está ao redor de renda? O que está, ó? A renda é real e a renda é do trabalhador. Então, nós temos aqui dois adjuntos. O real seria uma característica, um adjetivo, e do trabalhador também é uma característica, mas como tem duas palavrinhas, seria a locução adjetiva, tá bom? Então, vou até fazer aqui para vocês, como que vocês poderiam ter feito? Isso aqui, ó. Uso consciente da água. Isso é o sujeito. Núcleo. Uso. Consciente é um adjunto, dá uma característica para uso. E da água. Da água também é. Então, por isso que são os adjuntos. Então, as flechinhas indicam, eu estou falando que são os adjuntos. O que eu circulei é o núcleo e o que está grifado de vermelho, o sujeito. Novamente, vou mudar para não ficar igual. Renda real do trabalhador é o sujeito. Qual é a palavra mais importante? Renda. Quais são os adjuntos, as palavrinhas que acompanham esse núcleo? Real e do trabalhador. Entendido? Vamos agora para o 2. O 2 era para acrescentar adjuntos adnominais aos núcleos que estão destacados, para que as frases fiquem mais amplas, né? Com mais informações. Eu disse muito bem, não é colocar qualquer tipo de palavra acompanhando. O que pode acompanhar? Ó, eu só posso acrescentar esses 5 tipos aqui de palavras. Então, essa aqui eu já acho que eu tinha dado como exemplo. Ciclistas franceses ganharam troféu internacional. O que eu tenho aqui, ó? Franceses, funcionando como um adjetivo, que acompanha ciclistas, e internacional, que também funciona como um adjetivo, e está acompanhando a palavrinha hotel. Então, o que eu fiz aqui? Eu não acrescentei qualquer palavra, né? Eu acrescentei adjetivos a essas palavrinhas que foram grifadas. Eu não, né, pessoal? A apostila, o pessoal que elaborou o exercício. Armas foram recolhidas. Olha aqui o que ele colocou. Armas de diferentes calibres. Então, de diferentes calibres está funcionando como uma locução adjetiva para a palavrinha armas. Aí, ó, reticências, era só continuar. Armas de diferentes calibres foram recolhidas. Eu não preciso falar foram recolhidas no lugar. Não, eu só tinha que acrescentar algo para fazer referência à palavra armas. Depois de recolhidas, eu não precisava acrescentar mais nada. Era só terminar a frase. Foram recolhidas, ponto final. Tá? Então, aqui, é lógico, gente, o de vocês não vai estar igual esse. Vocês devem ter acrescentado outras palavrinhas. O que eu preciso que vocês fiquem atentos? O que vocês acrescentaram é isso aqui? Vocês colocaram as, umas,
adjetivo, alguma característica, um numeral, tá? Um pronome, aí pode. Se for outra coisa, não, tá bom? Terremoto mata mais de 100 na Turquia. Eu tenho que colocar coisas que acompanhem a palavra terremoto. Então, aqui eles colocaram terremoto de alta intensidade. Poderia ser terremoto, ou então, por antes de terremoto, ó, ele começou a palavra com violento. Violento, terremoto, mata mais de 100 na Turquia. Teve gente que talvez colocou um terremoto muito grande, um terremoto assustador, mata mais, tá bom? Tá vendo? Vai depender de cada um. Posso colocar antes, comecei a palavra com aqui, né? Começou com violento, violento, terremoto, mata mais de 100. De qualquer forma, são palavrinhas, aqui é uma locução adjetiva, ó, que se referem a terremoto. Aqui é um adjetivo, porque é uma palavra só, mas também é uma característica, ok? Existem rios e florestas sendo dizimados por pessoas. Aqui tem 2 núcleos, então nós temos que dar características, artigo, numeral, não importa, para os 2, um para cada. Então, existem grandes rios, ó, grandes é dos rios, e imensas florestas. Colocou adjetivos, só que é um para cada, tá bom? Ó, grandes é dos rios, imensas é para as florestas. Então, existem grandes rios, imensas florestas sendo dizimadas por pessoas. Era só acabar a frase. Ele está pondo reticências, né? Era só acabar. Livros são vendidos em bazares. Vamos lá, só para livros e bazares. Livros antigos, faltou grifar aqui o S. Livros de moda, livros de culinária. Tá vendo? Essas 3 foram só para livros, ó. Isso de vocês deve ter ficado diferente, tudo bem. Ó, tudo isso é de livros. São vendidos em bazares, vamos dar aqui, característica para os bazares, em bazares beneficentes. Olha lá, ele colocou um adjetivo, tá vendo? Para os bazares. Poderia, em 2 bazares beneficentes, eu poderia ter colocado um numeral. Em livros antigos são vendidos em meus bazares beneficentes, eu poderia ter colocado um pronome possessivo, junto com um adjetivo, tá vendo? Não precisa ser um só, tem que ser uma daquelas 5 classes de palavras. Nações se comprometem com despoluição. Nações de todo mundo, nações de todo o planeta, dá na mesma, né? Mas eu mudei uma palavrinha. Se comprometem com despoluição ambiental. Ó, eu dei uma característica. Se comprometem com despoluição dos rios, poderia ser dos rios, dos mares, tá? Poderia ser outra coisa, mas tem que se referir a estas palavrinhas. Então, nações de todo mundo, aqui é uma locução, é uma característica formada por mais de uma palavrinha. Aqui, despoluição ambiental, é só uma palavrinha, é um adjetivo, tá? Então, ó, isso para nações. Isso para despoluição. Grande esse exercício, né, gente? Jovens concorrem entre si no mercado de trabalho. Jovens criativos, jovens estudiosos, 2 jovens criativos, eu poderia pôr um numeral. Tá vendo? Existem outras possibilidades. O que importa é se referir aqui. Concorrem entre si no acirrado mercado de trabalho. Ó, aqui usou um adjetivo também. Acirrado, no concorrido mercado de trabalho, no disputado mercado de trabalho, tá bom?
Então, criativos é um adjetivo e acirrado também é um adjetivo. Durante inverno, aves buscam calor. Olha, tem 3 palavrinhas. Eu tenho que acrescentar algo para acompanhar inverno, algo para acompanhar aves e algo para acompanhar calor. Então, durante inverno rigoroso, ó, das áreas temperadas, ele continuou. Durante inverno rigoroso, colocou mais característica ainda, das áreas temperadas, aves, que aves? Migratórias, buscam calor, vou dar uma característica para calor, calor dos trópicos, tá vendo? Então, ó, rigoroso é característica do inverno. Das áreas temperadas, também é do inverno. Migratórias é característica das aves. Dos trópicos é característica do calor. E agora, aquecimento causa enchentes. Tem que dar palavrinhas acompanhando aquecimento e acompanhando enchentes. Uma sugestão: aquecimento global causa grandes enchentes. Então, global é para aquecimento e grandes para enchente. Certo? Eu vou repetir mais uma vez, vocês devem estar enjoados. Quem fez, a frase não ficou igual. A não ser que vocês tinham umas respostas aí e copiaram tudo. Mas, pessoal, o que vocês têm que observar na de vocês? As palavrinhas que eu acrescentei é artigo, é numeral, é pronome, é adjetivo, é locução adjetiva? E essas palavrinhas estão acompanhando essas que estão em negrito? Na dúvida se está certo ou não é de vocês, anota essa aqui, mas deixa de vocês aí. Quando a gente voltar para a escola, eu vou precisar que vocês se lembrem disso, né? Lembra, marca uma interrogação aí do lado e fala, professor, ó, eu corrigi, eu peguei o exemplo da apostila, mas me ajuda a conferir a minha resposta também está correta? Vocês podem fazer isso, tá bom? Marcar uma interrogação aqui do lado para lembrar de me perguntar quando a gente voltar. E, como que eu ia falar? E marcar a sugestão da apostila. Para terminar, vamos lá. Exercício 3. Tinha que ler o textinho e para responder. Primeiro, letra A. Para apresentar a paisagem brasileira nesse texto, o autor empregou predominantemente uma sequência descritiva, né? Ele foi descrevendo o lugar. Justifique essa afirmação. Ele não fez uma pergunta, né? Se empregou, ele está falando, usou uma sequência descritiva. Então, justifica, explica por quê. Olha lá, ó. Predomina no texto a intenção de caracterizar o lugar. Então, por que ele usou uma sequência descritiva? Porque a preocupação maior foi caracterizar o lugar, apresentando dados, localização, características. Isso é a explicação, né? Quando se trata de sequência descritiva, é porque a principal intenção é de caracterizar um lugar, alguma coisa, aqui no caso um lugar. E B, gente, aí acabamos. Para descrever melhor a região, o autor emprega adjuntos adnominais, com função de determinantes, né? Lembra, para dar característica, eu uso adjetivo, eu uso locução adjetiva. E adjetivo e locução adjetiva são adjuntos adnominais. E ele nos pede, leia os substantivos e escreva os adjuntos adnominais que foram acompanhando. Às vezes apareceu, nós vamos ver que sim, além dos que caracterizam, teve outros para deixar a ideia mais determinada, que são os artigos, que são os numerais, tá bom? Aqui não vai aparecer só adjetivo e locução adjetiva, né? Ele pediu para pegar todos que acompanham.
Então, na hora que apareceu a palavra ecossistema, olha o que apareceu acompanhando. O que é um artigo, costeiro e único, que são adjetivos. Vamos lá? Ecossistema. Aqui a palavrinha ecossistema. Olha o que apareceu ao redor dela. Que é artigo. O ecossistema é costeiro e o ecossistema é único. Tá vendo? Um ecossistema costeiro único. Artigo, adjetivo e adjetivo. Quando ele falou dos ventos, que característica que ele deu para os ventos? Ele disse que os ventos são fortes. Fortes está acompanhando a palavrinha ventos, está dando uma característica. Fortes é adjetivo. Eu aconselho vocês a anotarem na frente. Quanto mais a gente anota, mais ficamos craque. Vou repetir. Escrevam aí em cima, artigo. Costeiro e único, adjetivos. Fortes, adjetivo, característica. Chuvas, o que ele falou das chuvas? Deixa eu achar. Cadê, gente? É uma faixa de dunas. Aqui, chuvas, está na terceira linha. A paisagem conhecida... Não, ventos fortes com chuvas regulares. O que está acompanhando a palavra chuvas? Regulares. Aí o com, professora, com não é artigo, com não é adjetivo, com não é numeral, com não é pronome, tá vendo? Isso aqui não é. Agora, regulares é uma característica, é um adjetivo. Aí, olha lá, chuvas, elas são regulares, escreva na frente, é um adjetivo. Faixa é uma faixa de dunas. A palavra faixa está aqui. Então, disse que é uma faixa e é uma faixa de dunas. Então, é uma faixa de dunas de até 20 metros. O uma aqui é o artigo, de dunas é a locução adjetiva, característica com mais de uma palavra. E lagoas, olha só, pequenas, de água doce e azul. Vamos lá? Lagoas, entre as quais se formam pequenas lagoas. Então, as lagoas são pequenas, as lagoas são de água doce e as lagoas e água doce e azul. Tá vendo? Então, pequenas é adjetivo. De água doce e azul é a locução adjetiva. Aqui fica tudo junto, viu, gente? Eu separei de água doce e azul. Fica tudo só como sendo uma locução adjetiva. E acabamos agora. Que tipo de adjunto adnominal predominou? O que apareceu mais como determinante para fazer a caracterização? Dos que nós anotamos, o que mais apareceu? Adjetivo e locuções adjetivas. Por isso que eu pedi para marcar. Escrevendo fica mais fácil de visualizar. Adjetivo, 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 locução, adjetivo, locução. Só apareceram 2 artigos, e uma. O resto foi tudo adjetivo, locução, adjetivo. Acabamos, meus amores. Até a próxima aula. Um beijão. Fiquem com Deus. Bye, bye.